Salve, salve acupunturistas, sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês, como vocês vão ter os melhores resultados com a acupuntura, tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico a respeito de medo, depressão e ansiedade. Na verdade, um mix de emoções de diferentes formas e nós vamos bater um papo a respeito de todos esses fatores, tá? Deixa eu fixar aqui para nós começarmos, tá? Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui conosco, tá? Café com Acupuntura, medo, depressão e ansiedade. Show! São as principais alterações desse paciente. Isso, escrevi certo. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz de ter a presença e a companhia de cada um de vocês aqui, sempre que nós fazemos o Café com Acupuntura toda terça e quinta-feira. Beleza? Vamos lá? Vamos começar a entender um pouquinho mais a respeito desse caso clínico? Então vamos lá que nós temos algo importante para conversar aqui a respeito desse paciente, tá? Fogo, terra, metal, água, madeira. Nosso paciente de hoje é um paciente de 61 anos de idade, do sexo masculino, é um homem, tá? E vamos lá então entender um pouquinho da história desse paciente, Um pouquinho da história desse paciente. É um paciente com muito medo do futuro, medo das pessoas, melancolia, vive no passado, tá? Olha só que interessante o mix de emoção desse paciente, que ele fica vivendo no passado, revivendo o passado, mas ele é pirado com o futuro. Então olha o nível de comprometimento emocional desse paciente, tá? É um paciente que trabalha como motorista da prefeitura lá da cidade que ele mora, mas ele tem medo de dirigir. Olha o medo que ele enfrenta diariamente, inclusive no trabalho dele. Ele trabalha com isso o dia inteiro e ele tem medo de dirigir. Tá? É o 12º filho, ele é o caçula, então olha que interessante também, a família tendo 12 filhos, ele sendo o caçula, então vamos pensar algumas coisas a respeito desses fatores também. Tá? O pai faleceu quando ele tinha 16 anos de idade, a mãe, ele tinha 19 anos de idade, então ele perdeu a mãe e o pai ali praticamente na sua adolescência, Foi morar com a irmã, e acabou se sentindo excluído pelos outros irmãos, tá? Foi casado, a esposa teve vários abortos, eles não tiveram filhos e então se separaram, tá? Depois ele casou novamente, tem uma filha de 13 anos, ele casou novamente, teve uma filha de 13 anos, mas ele se sente extremamente culpado, pela ex-mulher dele não ter tido filhos. Então olha o aprisionamento que esse paciente está vivenciando, nas questões emocionais do passado, que interfere diretamente no presente desse paciente. Precisamos trazer um acalento, libertar esse paciente dessas amarras emocionais que ele carrega, tá? Mas isso não vai ser com uma imposição para que ele possa sair desse processo. Nós vamos usar a agulha como veículo, as agulhas de acupuntura como veículo, para que ele gere um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções, para que ele possa parar de viver nesse passado, e mais do que isso, ele liberar o futuro dele, para que ele possa viver tranquilamente, já está com 61 anos de idade, para que ele possa viver tranquilamente a partir de agora, pelo menos ter uma boa vivência nesse período agora, com a mulher, com a filha, tá? Então, precisamos entender esses detalhes, porque isso faz toda a diferença. Pensa como esse paciente se sente internamente, carregando toda essa culpa dos abortos da ex-mulher,
Tá? Olha o nível, né? O paciente que trabalha como motorista, mas tem medo de dirigir, alguma coisa está paralisando a vida dele. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem já pegar isso aqui na história desse paciente? Tá? Então, ele vive nessa onda de depressão, tem diabetes, tem dor lombar, o sono não é de boa qualidade. Tá? Ele dorme, mas acorda muito cansado, então você vê que a qualidade do sono não é tão boa. Tá? Prefere o sabor doce, é irritado, preocupado, muito triste, muito medo, muita ansiedade, e ele relata muita frustração por tudo isso que ele vivenciou, né? A perda dos pais muito novos, ter sido criado pela irmã e sentir-se excluído pelos outros irmãos. Ele tem mais 11 irmãos, tá? Então tudo isso gerou uma certa frustração que possivelmente tem gerado um bloqueio nesse paciente, tá? Pessoal, esse caso clínico vem para coroar o que eu venho falando há longos períodos aqui a respeito da acupuntura no tratamento das emoções. Tá? E esse caso fica muito explícito, né? Essa questão de como as emoções podem parar, podem bloquear a nossa vida. Nós ficarmos presos no passado, presos numa culpa, presos na frustração. E quando nós ficamos aprisionados nessas emoções, o nosso futuro fica bloqueado. Nós não conseguimos vivenciar o que tem de melhor, aproveitar, né, tudo isso. Né? Esse paciente ele relata também que ele teve muitas posses, mas acabou perdendo. Então você vê que tem algo que bloqueia ele, e ele vê muita frustração nesses passos, né? Porque hoje ele trabalha como motorista da prefeitura, mas ele já teve muitos caminhões, né? Já teve muitas posses, acabou perdendo. Então ele conhece o potencial dele, mas ele se sente extremamente frustrado por estar num trabalho, né, bem mais inferior do que ele poderia estar entregando. Então, nós vimos que até a prosperidade desse paciente parece estar, né, gerando um bloqueio nele. Então, olha só para vocês verem que ele trabalha como motorista, então ele trabalha num posto de saúde e ele faz o deslocamento ali de profissionais da área da saúde, né? Então, por vezes, ele fica o dia inteiro sentado ali dentro do carro e esperando, né, a ordem ali para fazer o deslocamento de um dos pacientes, dos profissionais da área da saúde, e ele não tem a força de vontade, inclusive para levantar, sair, né? Ele fica parado numa praça, então nem para dar uma volta ali, ele fica parado literalmente dentro do carro. Então, mentalmente, nós percebemos que tem um bloqueio, e isso gera bloqueios inclusive fisicamente. Pensa, se nós colocarmos no lugar desse paciente, nós conseguimos entender, nós conseguimos pelo menos ter ideia daquele pouquinho de como ele se sente, que deve ser muito difícil. Esse paciente, né, ele implora por uma libertação, ele implora por um senso de liberdade. Ele está aprisionado no passado, aprisionado nas mágoas, nas culpas, nas frustrações, nas indecisões. Né? Para vocês terem ideia, quando ele teve a primeira separação, né, da primeira esposa, que ele não como se fala, que ele não... A esposa teve vários abortos, né, que eles não tiveram filhos. Ele implorou de joelhos para a esposa não largar dele. E ela falou, não, você sabe, todo mundo vê que eu não te amo. Então olha o nível de aprisionamento naquilo, e possivelmente ele pode estar aprisionado ainda nesse processo, na culpa da separação, na culpa pelos abortos, né? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam isso, que esse é um paciente que chegou com essas queixas. Mas quantos pacientes que você atende,
Quantos pacientes que você atende aí no seu consultório diariamente, que ele chega por conta de uma dor lombar, que ele chega por conta de uma cefaleia, de uma enxaqueca, ele chega por conta de uma dor no punho, uma dor no cotovelo, uma dor no pé, e por trás dele tem todas essas amarras emocionais, e que às vezes ele não te fala no primeiro momento. É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é o grande trabalho, o propósito que eu entrego aqui nesse perfil, que é mostrar para vocês que tem coisas muito profundas por trás de qualquer dor física que pode estar amarrando fisicamente o seu paciente, energeticamente o seu paciente, muito mais, amarrando emocionalmente, amarrando o temperamento, deixando uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, aquela pessoa que poderia vivenciar. Olha só, esse paciente, ele tem uma certa percepção, mas ele não consegue sair desse poço de lama que ele está, falando no sentido figurado. Ele fala que ele tem muito mais a ser grato por tudo que ele tem, por tudo que ele vivencia. A esposa dele, a filha, né? A esposa, a filha, tudo isso ele conhece, ele tem esse reconhecimento. Mas ele não consegue sair desse aprisionamento mental. E aí, a gratidão que ele tem, que ele sabe que ele tem uma vida tranquila, né? Mesmo com tudo que ele perdeu, das perdas financeiras e tudo, ele tem uma vida tranquila. Pelos seus níveis de 61 anos de idade, ele tem uma vida tranquila. Mas as amarras da culpa, as amarras das mágoas, das frustrações, do vivenciar no passado, da culpa, deixa a vida dele inteiramente bloqueada, estagnada. E aí o paciente não cresce, não desenvolve. Vocês conseguem perceber que isso é um ponto primordial de tratamento? Você consegue perceber que esse paciente ele não dorme bem, ele falou, ele dorme e acorda extremamente cansado. Um paciente que a qualidade do sono dele está comprometida. E o sono é fator primordial para a limpeza energética e emocional. É algo que vai trazer a concentração, a memória, né? Vai trazer, né, o descanso físico e mental. O sono dele está comprometido. Ele já relata também dores lombares. Então, olha o nível que essas emoções estão interferindo já no físico. Tá? O paciente tem diabetes. Diabetes é uma patologia de estilo de vida. As questões emocionais predizendo, né, interferindo nas escolhas alimentares desse paciente. Tanto é que ele fala que ele prefere o sabor doce. As emoções interferindo, né, ditando as preferências alimentares dele. Vocês conseguem perceber isso? Tá fazendo sentido aí para vocês? Sim ou não? Então, esse paciente ele chega com muito medo. Medo do futuro, medo das pessoas, uma melancolia muito grande. Tristeza. Por que ele tem essa tristeza? Pelo nível de insatisfação dele. Ele vive no passado, mas pira com o futuro, tem medo de dirigir. Tá? É um paciente, né, com 11 irmãos, ele é o 12º filho. O pai faleceu quando ele tinha 16 anos, a mãe quando ele tinha 19. Foi morar com a irmã. Sentimento de exclusão pelos outros irmãos. Foi casado, né? Teve o casamento, a esposa teve vários abortos. Sentimento de culpa pelos esses abortos ali da esposa. Não queria separar da esposa, mas a esposa falou que não amava ele. Ele implorou de joelhos para que ela ficasse. Eles ainda tentaram um tempo, mas não dava. Tá? Casou novamente, tem uma filha de 13 anos. Quadro de depressão, diabetes, dor lombar, sono, preferência por doce, irritado.
irritado, preocupado, tá? Triste, tristeza, medo, ansiedade, frustrações. Olha o nível de alterações emocionais que esse paciente está vivendo. Olha o nível de alterações emocionais que esse paciente está vivendo. Vocês conseguem perceber isso? Mais do que isso, vamos fazer o diagnóstico da língua desse paciente para a gente entender quais são os desequilíbrios energéticos e emocionais. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Primeiro fator, qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor? Essa língua tem saburra? Tem saburra? Sim ou não? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Onde nós conseguimos ver, né? Porque o paciente não consegue colocar a língua toda para fora. A profissional que atendeu esse paciente disse que foi muito difícil fazer com que ele colocasse a língua para fora. Esse era o máximo que ele conseguia colocar. Sim, tem uma saburra branca, né? Parece branca ali na região, né, do triplo aquecedor médio, porque o triplo aquecedor inferior nós não conseguimos ver. Perfeito, saburra branca. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Qual que é a cor dessa língua? Mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Mais pálida. Perfeito. É uma língua pálida, mais pálida, tá? Eu não tenho aqui a foto da língua anterior desse paciente, porque essa já é da segunda sessão. A primeira foto, ela estava extremamente vermelha para arroxeado, então agora realmente ela está bem pálida. Depois eu posso até mostrar para vocês a diferença da primeira para a segunda, tá? Mas ela está bem mais pálida agora, comparando com a primeira sessão, tá? Alteração de forma. Tem alteração de forma aí nessa língua? Eu vi alguns comentários aí o povo falando, uau, que fissura! Sim, tem uma fissura extremamente profunda e que tem aparência de vir lá da raiz até a ponta, tá? Uma deficiência muito grande, né? Uma fissura muito importante. Uma língua edemaciada, mais do que edemaciada, uma língua retraída. O paciente não consegue colocar essa língua para fora. Extremamente retraída. Retraída. Uma língua retraída, né? Estagnada, muita estagnação. E o último fator que nós vamos avaliar, né, é se ela está seca ou úmida. E aí, essa língua é seca ou úmida? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou ela é mais seca? Como que vocês avaliam aí, pelo menos nessa proporção da língua que nós conseguimos avaliar? Vocês veem ela como mais seca ou mais úmida? O que vocês acham? Mais seca, né? É uma língua mais seca, não tem um brilho de líquidos mais interessante nela, tá? Show, perfeito! Vamos traduzir então esses achados para os padrões de desequilíbrios? Olha que interessante, se tem saburra branca, esse paciente tem frio, tá? Em especial no triplo aquecedor médio, onde nós conseguimos avaliar, tá? Frio, se ela está pálida, ela tem deficiência de sangue. Tá? Uma deficiência de sangue, olha que interessante, né? Uma fissura extremamente profunda que nos mostra também uma deficiência de energia em ti do baço. Mais do que isso, parece ser uma fissura que vem da raiz até a ponta. Então o paciente tem uma deficiência da essência.
Aí, eu já trago agora para vocês que eu gosto de fazer essas correlações, né? Eu falei lá no começo que, olha, professor, esse paciente é um paciente que é o 12º filho. O 12º filho. É o caçula. Foram 12 filhos. E a cada geração, nós temos um desgaste da essência do pai e da mãe que é transmitido para o filho. Ele é o 12º. Então já tinha um desgaste dessa energia ancestral. Nós não sabemos o estilo de vida que os pais tinham. Se tinham mais uma preocupação com a melhora da qualidade dessa essência, ou se tinham uma vida desregrada, cheias de patologias, ou cheias de alterações emocionais, energéticas ou físicas. Mais do que isso, né? Os pais, quando que tem 12 filhos, é um pai mais tardio. É um pai que já tem uma certa idade e a energia ancestral, a essência, né, ela vem sendo desgastada nesse período. Então já mostra uma deficiência da essência desse filho. Não sabemos quais eram as alterações emocionais desses pais ali na época da gestação desse filho, mas possivelmente ele pode ter recepcionado, captado essas emoções de uma forma mais profunda. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem ir pegando esses detalhes que vão fazer toda a diferença no tratamento desse paciente? É isso que vai moldando, que vai nos gerando um processo incrível, de anamnese, de compreensão da fisiologia energética, para nós seguirmos uma linha terapêutica efetiva para esse paciente. A língua retraída, que nos mostra uma estagnação de ti, uma estagnação energética. O que nós falamos lá no começo? Que as emoções de frustrações, o sentimento de culpa, o sentimento de mágoa que esse paciente carrega, causa uma estagnação energética. Causa uma estagnação. Olha a língua dele retraída mostrando essa estagnação. Olha a estagnação mental, a estagnação temperamental desse paciente, que ele não consegue evoluir, gerando uma estagnação energética que nós conseguimos perceber na língua. E se nós pararmos para pensar, essas estagnações, sejam emocionais, sejam energéticas, vão gerar uma paralisação na vida desse paciente. Uma paralisação, inclusive, nos níveis de prosperidade, de conseguir ver o sentimento de gratidão que ele mesmo fala, que ele tem tudo para ser grato, mas ele fica fixado nos sentimentos de culpa, de frustrações, vivenciando o passado com muita melancolia, pirado com o futuro. Esse paciente está aprisionado nas amarras emocionais. Precisamos trazer para esse paciente uma dessensibilização mental, emocional profunda, para desatar essas amarras e o paciente olhar para ele mesmo, né? Ter um olhar autocurativo, um autoconhecimento. E esse autoconhecimento gerar um autocontrole das emoções. E ele olhar para ele e falar, nossa, eu conseguia perceber que eu deveria ser muito mais grato do que eu sou, mas agora eu consigo ver e eu consigo ser grato por tudo que eu passei. Olha que incrível isso. E seca, que nos mostra um padrão de calor. Então o paciente tem frio e tem calor. Se ele tem frio e ele tem calor, ele tem um processo de síndrome mista, que mostra ainda mais a complexidade desses padrões de desequilíbrios energéticos e ainda mais dos padrões de desequilíbrios emocionais. Show? Perfeito? Incrível! Esse caso clínico veio realmente para coroar aquilo que eu tento mostrar diariamente aqui nesse Instagram.
tá? Ó, a Karen, professor, como a MTC diz que a cada 7 ou 8 anos muda o ciclo, uma família grande assim de 12 filhos tem uma influência em relação à energia. Ela é renovada nos pais, assim podendo ser melhor a essência. Karen, não sei se eu entendi muito bem a pergunta na questão da renovação da energia, mas sim, homens têm geralmente um ciclo de mudança a cada 8 anos e as mulheres menos um pouco, em torno de 7. Tá? Então nós temos ciclos de evolução pessoal, mas a essência, independente dessa evolução, ela é desgastada diariamente. Então qualquer desequilíbrio, seja ele emocional, energético, físico ou de estilo de vida, né? Qualidade do sono, quantidade de sono, vícios, tudo isso interfere no desgaste da energia. Então nós não conseguimos melhorar a quantidade dela, mas a qualidade. Por exemplo, esse caso desse paciente, né, que vive um sentimento de autoculpa, que vive um sentimento de frustrações, de melancolia, de tristeza, de ansiedade, de depressão, um mix de alterações emocionais. Ele está desgastando a energia ancestral dele o tempo inteiro. Mas se nós conseguimos quebrar esse ciclo e o paciente conseguir ter um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, e ele consiga, né, soltar as amarras dessas mágoas, liberar o perdão, ser mais grato, conseguir, né, ter uma alegria nesse viver dele, com tudo que ele conquistou, com o que ele é hoje. E se ele é o que ele é hoje, foi graças a tudo que ele passou, que permitiu a evolução pessoal, profissional, como pessoa, como ser humano dele. Quando ele consegue perceber isso, então nós não conseguimos melhorar a quantidade, mas a qualidade da energia ancestral, ela vai lá em cima. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber isso? Que eu sempre, quando eu vejo casos como esse, ou nas imersões presenciais dos cursos de acupuntura na inteligência emocional, né? Por exemplo, o que aconteceu em Curitiba, né? Em São Paulo, em Goiânia, em Florianópolis. A Karen participou, inclusive, da imersão presencial em Curitiba, e eu falei muito isso lá, porque foi algo marcante mesmo, né? Quando, pela questão, né, que o paciente traz, que o aluno traz, pelas transformações, pelas percepções dele, né, por um caso clínico desse, como o desse paciente aqui, que você consegue ver, né, você consegue analisar, você consegue se colocar no lugar dele. Eu sempre falo que isso traz, né, uma libertação para nós, como pessoa, como profissional. E aí, por que eu não devo ser mais grato por tudo que eu tenho hoje? Olha o que esse paciente está vivenciando. Olha o que esse paciente vive diariamente. Percebem? Percebe que isso é um grande diferencial? Que às vezes nós estamos reclamando mais do que agradecendo? Que por mais difícil que esteja o momento que eu esteja vivendo, por mais no fundo do poço que eu esteja, por mais que eu não vejo saída nas questões que estão aqui bloqueando a minha mente, pode ter alguma pessoa em situação pior, e que por mais que eu esteja vivenciando um momento como esse, eu devo ser grato, porque é isso que está moldando a minha personalidade, é isso que está moldando o meu ser, me fazendo ser uma pessoa melhor a cada dia. Faz sentido isso para vocês? Cara, esse caso foi incrível. Esse caso clínico foi incrível, porque nós percebemos tudo isso. Nós percebemos tudo isso. E é a vida nos dando uma oportunidade para ser melhor. Mais do que isso. Nós, acupunturistas, que estamos imersos nesse universo, nós temos a oportunidade de não só estar melhor conosco, mas de levar uma melhora para o nosso paciente. Esse é o propósito. Esse é o propósito de estar aqui toda terça e quinta-feira discutindo casos clínicos, de montar turmas, mesmo que pequenas, de acupuntura na inteligência emocional. É de formar um exército, de formar uma comunidade forte de acupunturistas empenhados em levar o melhor resultado para os pacientes. Tá? É de trazer uma libertação para nós e levar isso para o nosso paciente.
Esse é o grande propósito. Tem tanta pessoa, tem tanta gente, às vezes do seu lado, padecendo emocionalmente, aprisionado nas amarras mentais, e que às vezes nós não conseguimos perceber. Às vezes um familiar que está do seu lado, ele está padecendo de uma alteração emocional. E quando você não percebe isso, você deixa de entregar esse resultado para esse paciente. Pessoal, é isso. É simplesmente isso. Essa é a nossa luta diária. Já foram mais de 300 casos clínicos discutidos aqui para tentar mostrar isso. Mas esse caso veio para coroar todo esse trajeto de mais de 10 anos de estudos, de compreensão do ser humano, para que a gente entenda de uma vez por todas o que a gente pode fazer para o nosso paciente. No físico, sim, mas muito mais no emocional. É gerar um desbloqueio mental, consciencial para esse paciente. É isso. Vamos juntos? Vocês estão conosco nessa jornada? Sim ou não? Professor, conseguimos ajudar o paciente com as dessensibilizações, mas como ajudar na conscientização das emoções? Olha, Fê Dalzotto, as próprias dessensibilizações geram um processo de autoconsciência das emoções. Tá? Por isso que eu recomendo fazer as dessensibilizações separadas, porque toda vez que você faz uma dessensibilização e o seu paciente tem uma reverberação ou tem uma limpeza emocional, ele vai começar a perceber como ele era antes e como ele é depois. Tá? Isso fica mais claro quando o paciente tem reverberação, mas nós já percebemos também que naqueles pacientes, mesmo que não tenham reverberações, é possível dele gerar esse autoconhecimento. Tá? O processo de inteligência emocional, de autocontrole das emoções, vem com o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é permitido através da limpeza das emoções. Você só consegue ver que a sua casa estava muito suja depois que você limpa ela. Você pode olhar e falar, nossa, a casa está limpa. Mas vai começar a limpar ela. Nossa, estava extremamente suja e eu não percebia. Então, o autocontrole, o autoconhecimento, a conscientização das emoções só acontece a partir do momento que você limpa as emoções que estão em você. E muitas vezes nós não sabemos quais são essas emoções. Por isso que esse processo de dessensibilização ele precisa ser feito. Tá? Consegui responder, Fernanda? Acho que é Fernanda. Ou Fê. Tá? Karen, quis dizer que a cada ciclo renova a energia e, consequentemente, a essência vital seria renovada também para os próximos filhos. Podemos pensar isso, Karen, mas essa renovação só acontece se o paciente tem esse autoconhecimento e esse autocontrole das emoções a ponto de não estar gerando um desgaste dessa energia ancestral. Tá? A ponto de não gerar. Porque às vezes eu entro num ciclo, mas o meu ciclo está vindo de muita insatisfação. É um ciclo de amarras, de culpa, de frustrações. Aí não tem essa renovação. Tá? Aí não tem essa renovação. Mas aquela pessoa que a cada conquista ele para, ele comemora, ele consegue perceber o processo evolutivo dele, com certeza isso gera um renovo da energia ancestral a cada ciclo. Sim? Consegui explicar agora? Show? Maravilha! Então, vamos lá, né? Que eu empolguei aqui em trazer essas visões, em trazer esse momento aqui de reflexão para todos nós. E é um momento de reflexão que eu faço comigo mesmo, tá? Porque eu sempre penso, será que nós não estamos reclamando mais do que agradecendo? Então, a cada paciente que a gente atende, tá? A cada paciente que a gente atende, é um momento único para você levar a melhora para o outro. Mas mais do que a melhora para o outro, é você ser impactado com a transformação pessoal. Essa é a grande virada de chave para mim dentro da acupuntura. É você perceber que, além de você ajudar o outro, você está sendo ajudado. Tá? E isso é tão importante, isso gera um ciclo virtuoso, né? Não é ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso, porque a cada paciente que um aluno de acupuntura na inteligência emocional atende e ele traz para mim esse resultado, professor, olha o que aconteceu, professor, olha a mudança desse paciente, olha a evolução desse paciente, a cada isso eu me sinto renovado a cada depoimento desse que eu recebo.
Tá? E se eu fosse catalogar hoje, teria mais de 500 depoimentos de alunos com resultados fantásticos e surpreendentes de cada paciente. Resultados que você chega para avaliar e se sente incapaz de entregar o melhor resultado. Mas quando você usa uma metodologia, usa um passo a passo, o paciente melhora e você fica boquiaberto mesmo com aquele resultado. Isso reverbera em todos nós. Em mim como um ajudante, né? Um auxiliar de vocês, vocês como profissionais e o paciente, quando ele muda, quando ele transforma, não adianta nós querermos mudar o outro. Quando nós mudamos nós mesmos, aí o ambiente muda, né? Então, quando um paciente ele é transformado, com certeza muda até o convívio social, familiar dele. Essa é a transformação. Esse é o grande X da questão. Tá? E aí, então, nós temos aqui um paciente com muito frio, né, pela saburra branca, que justifica os seus medos, tá? Muito calor que justifica a sua ansiedade, muita deficiência de energia yin, tá? Que está gerando, então, essa alteração de forma, né? Inclusive gerando a diabetes, a preferência pelo doce, o sentimento de culpa, uma estagnação de energia, que está paralisando a vida dele, e mais do que isso, causando uma deficiência da essência. Então temos aqui um paciente, né, com todo esse quadro, que inclusive gera uma deficiência de sangue. Então, nós podemos perceber que os medos, as inseguranças desse paciente, né, gera muita estagnação de energia. Deixa paralisado, os medos, as inseguranças, gera muita culpa, gera muita insatisfação, gera muita frustração. Isso acaba gerando ansiedades, um comprometimento geral desse paciente. Então, mais do que tratar esse paciente com a acupuntura, é permitir com que ele tenha um processo de libertação, um processo de autoconhecimento, um processo de limpeza das emoções. Então aqui, com esse paciente, eu começaria primeiro com o gestacional. Por quê, professor? Porque o paciente ele é o 12º filho. Ele já mostra uma fissura importante na língua, mostrando uma deficiência da essência. Pode ser que ele tenha carregado emocionais desde o período gestacional. Ah, mas limpa só as emoções de quando ele estava no ventre da mãe dele? Não, essa limpeza promove uma limpeza desde esse período. Então, da gestação, da infância, da adolescência até o período que ele vive hoje. Olha que incrível! Ah, professor, mas essa aqui é uma dessensibilização muito forte. O paciente tem muitas alterações emocionais. Posso começar com as outras e depois voltar nela? Pode também, tá? A linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional não é amarrada. Vai depender dos seus objetivos, da forma como você quer tratar o seu paciente. O importante é você trazer esse autoconhecimento para ele. Então, se você não quiser trabalhar com gestacional primeiro, faça da água, porque ele já tem esse desgaste da energia ancestral, da essência, esse desgaste da essência. Então você pode fazer aqui, tá? Trazer esse processo de limpeza dessas emoções, de limpeza desse medo. E aí você vai vir e tratar as outras emoções, porque ele também tem ansiedade, ele também tem muita estagnação, um sentimento de culpa. Então faz a dessensibilização da terra para limpar a preocupação, o sentimento de culpa. Faz a dessensibilização da madeira para liberar o perdão, melhorar a irritação, melhorar a qualidade de sono, melhorar as frustrações. Faz a dessensibilização do metal para melhorar a melancolia, a tristeza, a insatisfação. Tá? Essa vivência do passado, para ele liberar. O metal, ele fecha ciclos, e possivelmente aqui o ciclo do primeiro casamento desse paciente não foi fechado, mentalmente não foi fechado. O ciclo já acabou, o casamento já acabou, ele já está num segundo casamento, mas mentalmente o ciclo não foi fechado, ele está aprisionado lá no passado ainda. Percebem isso? Tá? E aí depois podemos fazer a dessensibilização do fogo.
Tudo isso aqui, ó, é uma linha terapêutica que vai limpar as emoções. Quando essas emoções são limpas, o paciente tem um autoconhecimento, e o autoconhecimento permite que esse paciente, então, gere um autocontrole dessas emoções. Traz uma conscientização dessas emoções. Nós não precisamos de forma nenhuma falar para ele: você está com a vida inteiramente paralisada, você está vivendo no passado, você tem a vida bloqueada por causa do perdão que você não liberou, você tem que liberar perdão. Não, nós não precisamos falar isso. Nós não precisamos falar que o ciclo do primeiro casamento dele ainda está aberto na mente dele. Nós não precisamos. Nós podemos usar isso aqui porque esse processo vai gerar uma autoconscientização. Ele mesmo que tem que perceber. Eu posso falar, mas vai entrar no ouvido e sai no outro, porque ele não teve a percepção. Eu atendi uma paciente durante muito tempo com uma fibromialgia gigantesca, uma fibromialgia importantíssima, e que ela estava fechada num ciclo de casamento que já tinha acabado. Fisicamente já tinha acabado, emocionalmente já tinha acabado, mas na mente dela ainda estava lá. Ela só melhorou a partir do momento que ela entendeu. E eu sempre atendendo ela e nunca falava. Eu sabia, eu percebia isso, mas eu não falava. E todas as amigas dela falavam: você tem que largar desse marido, você tem que largar desse marido. Há mais de 18 anos vivendo numa mesma casa com o marido, sem ter nenhuma relação. O marido saía, não tinha casamento mais, não existia, mas eles ficavam aprisionados a um filho. E durante vários anos, psicólogas, psiquiatras, amigos, amigas dela falavam para ela: você tem que fechar o ciclo desse casamento. Já não existe casamento mais. Esse casamento é de fachada, só existe na sua mente. Até que eu cheguei com a acupuntura e a gente foi tratando. Mas não é da noite pro dia. Não é uma mágica. Não é você colocar a agulha hoje e amanhã o paciente vai resolver todos os problemas emocionais deles. Nós precisamos entender isso para não gerar frustrações. Então fui tratando. Foi um ciclo mais ou menos de 3 a 4 anos de tratamento. Até que um dia ela chegou e falou o que as amigas dela sempre falavam: eu percebi que eu preciso largar do meu marido. E ela larga. E quando ela larga, as coisas melhoram. Destrava a vida dela, destrava a vida do parceiro. Eles conseguem, inclusive agora, viver em harmonia, com amizade. Ele com a família dele, com a nova família dela. Ela, com todo o seu processo de libertação. Então, pessoal, tratar as emoções não é algo mágico. Mas é algo transformador. Quando você vê um resultado desse, inclusive para o filho, gera uma libertação. Pensa essa menina de 13 anos. Não sei como que é a relação dele com a nova esposa, com a filha de 13 anos. Mas se a vida dele está paralisada, estagnada, a dessa criança também pode estar. E aí, mais do que nunca, fazer essas dessensibilizações são pontos primordiais e importantes para que você possa entender de uma vez por todas que esse processo vai gerar um autoconhecimento e uma autoconscientização. Professor, mas fazer somente isso aqui vai resolver a vida do paciente? Não necessariamente. Pode ser que resolva? Pode, mas vai depender de como ele vai conseguir ver. Vai depender se ele está aberto para curar essas feridas. Tem feridas abertas, gigantescas, ali no inconsciente, no consciente, no emocional desse paciente, no temperamento desse paciente. Para curar uma ferida dói. Muitas vezes temos que fazer um debridamento, uma limpeza, uma raspagem ali para tirar aquela crosta de células mortas que estão ali, atrapalhando o fechamento dessa ferida. Muitas vezes precisamos fazer, vai doer,
Vai doer, é uma raspagem. Precisa arrancar todo aquele tecido morto em volta para um tecido novo de regeneração vir sendo formado. Tratamento de feridas é fácil? Não, não é. Ferida física mesmo. Agora pensa as feridas emocionais. Pensa as feridas emocionais. Mas mesmo as feridas físicas, quando você olha aquela escara, aquela ferida muito grande aberta, um pé diabético, e que você consegue ter um resultado, quando você olha, você se surpreende, fala, nossa, que incrível, isso aqui foi fantástico. Agora imagina você ajudar o seu paciente a curar essas feridas emocionais que ele tem. Essa é uma grande virada de chave, essa é a cereja do bolo da acupuntura. É esse processo de transformação pessoal, profissional e na vida dos seus pacientes que eu proponho. Tá? E mais do que nunca, por vezes, você vai ter que fazer isso aqui e repetir algumas vezes. E mais ainda, você pode entrar num processo de evolução do tratamento. O que eu chamo de evolução do tratamento? Né? Além de você fazer tudo isso aqui com pontos que trazem clareza mental, que melhora o discernimento, você pode começar, depois que você faz tudo isso aqui, que o paciente já tem o início de uma melhora, você começar a mesclar. Ah, beleza, a irritação, a frustração e a culpa, né, é dele que tem gerado toda essa paralisação. Então vem cá e associa a dessensibilização do metal, da madeira, mais a da terra. Ah, a insegurança dele gera muita preocupação, gera muito culpa, então associa a dessensibilização da água, mais a dessensibilização da terra. Ah, professor, o paciente vem apresentando uma melhora, mas lá na 15ª sessão, 18ª, sei lá, 25ª sessão, o paciente teve uma recaída, veio com uma crise de pânico, com uma crise de ansiedade. Vai lá e faz a dessensibilização da água, mais a dessensibilização do fogo. É um processo de evolução. Qual que é o raciocínio disso aqui? Você está limpando as emoções desde o período gestacional, você está limpando cada emoção especificamente, tá? Para gerar o autoconhecimento. E agora você está fazendo um tratamento mais evoluído, um tratamento mais profundo, na qual você está combinando duas emoções para serem limpas. Pessoal, eu preciso entender se daí do outro lado da tela tá fazendo sentido para vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Tá ajudando vocês a pensar, a analisar, a traçar uma linha terapêutica melhor para os seus pacientes? Mande a cabecinha saindo de fumaça aí para eu entender. Eu preciso saber como que está aí do outro lado. Se isso faz sentido ou se isso só é incrível demais na minha mente. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Pessoal, é uma luta diária para mostrar que as dores físicas dos seus pacientes, elas vêm por um bloqueio emocional. Todas elas. E é por isso que eu vou fazer um evento chamado Semana da Acupuntura Emocional. Semana da Acupuntura Emocional, que vai acontecer nos dias 11, 13 e 14 de setembro. Se você quer participar dessa Semana da Acupuntura Emocional, vai ser um evento online e gratuito, na qual eu quero te mostrar o passo a passo de como você vai aprender a destravar o seu paciente. Me chama no direct, fala, professor, eu quero participar da Semana na Acupuntura Emocional, que eu vou te mandar um link de WhatsApp para você entrar e por lá eu vou te passar todos os detalhes, link das aulas, material de apoio, tirar suas dúvidas, tá? A princípio é um grupo fechado, mas depois a gente abre ele para discussões, tá? Então, se você quer participar da Semana na Acupuntura Emocional, me chame no direct, tá? Que eu vou passar para você um link de WhatsApp na qual você vai entrar e lá você vai ter acesso a todas essas aulas online e gratuitas para que definitivamente você possa começar a olhar os seus pacientes de uma forma muito mais integrativa, muito mais profunda, promovendo um desbloqueio, destravando esses pacientes nas amarras mais sutis de emoções que possam estar paralisando uma vida inteira pela frente. Tá?
esse foi o nosso caso clínico de hoje. Tá? Se você tem algum caso clínico que você queira que eu traga a minha visão, me mande no direct a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui para discussão. Tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Vocês podem me mandar lá que eu faço questão de tentar responder todo mundo. Tá? Se eu não responder, mande de novo que eu faço questão de entrar lá e responder. Tá? Você não faz ideia o quanto está abrindo minha mente para entender o porquê cheguei até a acupuntura. É isso aí, Andriele. É isso aí, Andriele. Você chegou na acupuntura, não foi à toa. Eu tenho certeza que tem um propósito muito grande por trás disso. Pessoal, para você. Profissional, para você. Mas muito mais para inúmeros pacientes que você vai atender e levaram a qualidade de vida para esse paciente. Você precisa estar conosco na semana da acupuntura emocional. Tá? Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Tá? Muito obrigado mesmo por estar conosco nessa jornada. Nós precisamos levar isso para mais pacientes. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês, a Karen, que está conosco a longa data já, que tem feito uma transformação. A Karen, inclusive, está ministrando aulas, palestras sobre isso ali. Então, isso enche de orgulho, né? Ver esse projeto que começou pequenininho e que tem crescido muito e que tem dado muitos frutos. Tá? Eu falo que isso é a lei da semeadura. Se você abrir uma maçã agora, você vai conseguir contar quantas sementes tem dentro dela. Mas se você jogar uma única semente dessa numa terra fértil, você nunca vai saber a quantidade de maçãs que essa semente vai ser possível de produzir. É isso que nós estamos fazendo. Plantando uma sementinha em terra fértil. Uma por uma. E isso tem gerado frutos. Tá? Eu me sinto extremamente grato por cada um de vocês. Por ter a companhia de cada um de vocês. Por ter conseguido tocar um pouquinho no coração de vocês para mostrar o quanto você pode fazer a diferença na vida dos seus pacientes também. Isso é incrível, tá? Isso faz muito sentido. Vejo todos os dias nos meus pacientes essa transformação acontecendo. É incrível. Olha só. Olha a sementinha dando fruto. Muito obrigado, Karen, por estar conosco nessa jornada. Margot, você é uma bênção nas nossas vidas. Vocês que são, tá? Eu agradeço cada um de vocês, tá? Mestre, você é o pipoco do trovão. Obrigado, Silvânia. Essa foi engraçada, muito boa. Obrigado por tudo. Maravilha, tá? Roberta tá aqui conosco. Lindo o seu propósito. Muito obrigado, Roberta. Roberta tá conosco também. Incrível ter a participação de cada um de vocês, tá? Eu me curei com a acupuntura quando meu esposo teve câncer e hoje a dessensibilização me ajuda em pânico e já sei a raiz. Cristina tá conosco também. Muito obrigado pela participação, pelo compromisso de cada um de vocês. Não comigo, não com um curso, não com um método, mas com cada um de vocês e com cada um dos pacientes de vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Conte comigo, porque eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença. Tá? Eu falo uma frase sempre. Juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós seremos imbatíveis. Muito obrigado pela oportunidade de estar com cada um de vocês aqui. Tá? Muito obrigado mesmo e conte comigo sempre. Show, professor. Agradeço por compartilhar seu conhecimento conosco. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês são incríveis. Obrigado, simplesmente obrigado por tudo. Obrigado por esse caso clínico de hoje. Foi incrível. Um grande abraço e até mais. Semana que vem estamos juntos novamente. Tchau, tchau, pessoal.